Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Criador, louvado seja Yeshua, que continue operando no discernimento. Aqui sempre são mensagens discernidas pelo Espírito. Então o canal está repleto de mensagens edificadoras. Louvado seja o Criador por isso. Então que o Criador continue nos dando a orientação, para que possamos ser avivados. Se fala muito de um avivamento, da necessidade da igreja ser avivada. Mas o avivamento ele se dá pela orientação bíblica, pelo o discernimento, pelo o agir do Espírito na vida de pessoas. O avivamento ele é algo que reflete na nossa vida, que faz com que nós cristãos sejamos vistos como luz, como um diferencial na terra, amém? Então, avivamento, em poucas palavras, eu coloco assim, pelo entendimento bíblico. O avivamento, ele se dá em vidas de pessoas que estão centradas, estão focadas a buscar o conhecimento da palavra do Senhor. E automaticamente, com conhecimento, sendo santificados pela palavra, reflete em nós a luz, reflete em nós o agir do Todo-Poderoso por conta de atitudes de obediência, né? Então, louvado seja o Criador, e como todas as mensagens colocadas no canal, palavras discernidas espiritualmente, palavras que vêm para nos edificar, para nos manter alicerçados na rocha, que é Yeshua. Então, aconselho que busquem. Deixa eu fechar aqui a porta. Busquem a leitura, né? Busca meditar, busca o conhecimento bíblico, porque assim seremos, de fato, temorosos, confiantes no Todo-Poderoso. E hoje o assunto, que o Criador é operante todo o tempo, de geração a geração ele tem agido. E hoje eu vou falar um pouco, como está aí o título, do sobrenatural do Senhor, visando acontecimentos bíblicos. O sobrenatural do Pai está descrito na palavra dele, como que ele tem agido, como que ele tem sido maravilhoso na vida dos seus que ouviram a voz dele, foram pessoas comprometidas a fazerem segundo as orientações dele. E para dar início, eu vou ler Daniel, tá? Se vocês quiserem aí acompanhando, é muito interessante. É bom que acompanhem. Em Daniel 3, capítulo 3, a partir do versos 15, vai dizer: Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus, aqui Deus com D minúsculo, tá? E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, abre aspas, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos cultos pode livrar-nos, e ele nos livrará destas tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. E aí, se você continuar lendo, você vai ver que eles foram atirados, né? Só para complementar aqui, para a gente meditar junto, né?
aqui no versos 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desmarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos deuses. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória. Só essa mensagem aqui daria para a gente ficar meditando todo o tempo. O sobrenatural do Senhor. Aqui foi um sobrenatural. Aqui foi um acontecimento que consideramos sobrenatural. Mas ele aconteceu por causa que o Senhor já agindo na vida desses jovens, era para ficar registrado, para que gerações conhecessem o sobrenatural do Senhor. E é interessante como aconteceu. E eu creio que é por isso que está aqui essa história maravilhosa e edificadora. Porque Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, desde o momento que eles chegaram ao reinado de Nabucodonosor, foram jovens escolhidos a dedo, jovens selecionados pela sua característica, né, pelo perfil físico, por causa da sabedoria que eles tinham. Então eles foram escolhidos para estarem ali, mas com um propósito, para que se alinhassem aos costumes, às tradições do reinado de Nabucodonosor. Porém, não foi isso que aconteceu, e glórias ao Criador. Desde da chegada deles, eles já fizeram a diferença. Eles já mostraram quem eles eram. Estavam determinados a glorificarem ao seu Criador, ao Deus vivo, todo-poderoso, o Deus de Israel. E não se contaminar, se abstendo ali de comerem comidas, que era um banquete, né? Todos se fartavam, mas não era comida para que eles se alimentassem. Então, já iniciou-se aí, fazendo a diferença na alimentação, não se contaminando. Embora, né? Isso tudo está dentro da questão da obediência. É louvável, o Senhor louva quando as pessoas fazem as coisas e dão graças a Ele. É um tempo antes de Yeshua, porque Yeshua depois vem e fala que santificou todos os alimentos. Então, é uma questão de obediência, não devemos contradizer, né? E nem entrar em discussão a respeito disso. E não era só na questão dos alimentos, na questão do cultuar, não se prostrar diante de ídolos, de deuses, que não o Deus de Israel. Então, essa decisão desses jovens era uma decisão que poderia levá-los à morte. Para que a gente venha aí analisar, né, em contexto, a situação. Interessante que coloca aqui, né, todos os instrumentos que eram tocados, antecedendo ali a prostração, para que as pessoas se prostrassem. Como que podemos associar isso ao mundo? As pessoas são muito... A música, ela tem um poder imenso de envolver as pessoas a sentimentos, é como se desligassem de uma realidade. As pessoas ficam mais voltadas a questões emocionais. A música, ela tem esse poder. Mas aí a questão é, o poder da música influencia ou a música não tem poder sobre aqueles que não são influenciáveis? A segunda questão. Música nenhuma da terra tem poder sobre a vida daqueles que não são influenciáveis, porque discerne todas as coisas, observam a melodia, a que isso é
tocado ou invocado. No caso ali, era para que o povo se prostrasse. Era uma ordem, era uma ordenança do rei. E esses homens, eles permaneceram firmes. Foram lançados, como eu li, e o rei ali vê um quarto, a providência do Senhor, o sobrenatural. Louvado seja o Criador, algo extraordinário, que deve nos trazer uma consciência de que vale a pena confiar no Todo-Poderoso. Se acontecesse ali deles morrerem, o que isso seria impossível. Por quê? Porque o Criador foi afrontado. Quando o rei fala que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. O Criador foi afrontado. Infeliz é o homem que afronta o Criador. Infeliz é o homem que quer ser Deus na terra. Infeliz é o homem que peca contra o Todo-Poderoso. Porque a resposta vem do alto. A resposta e a providência vem do alto. O sobrenatural vem do alto. Então, no caso aqui dessa mensagem, que eu quero ler outras, colocando sempre uma questão aqui, o Criador foi afrontado, então ele mostrou o sobrenatural dele. E quando isso acontece, ficou aqui registrado para que gerações e gerações venham ter o conhecimento de que é importante, visando a questão de Sadraque, Mesaque e Abednego, vale a pena confiar e ser obediente. E infeliz foi o rei de afrontar o Criador. Claro que se você continuar lendo, você vai ver que o rei depois exalta o Todo-Poderoso, porque existem pessoas que afrontam por se sentirem deuses na terra, mas não tiveram compreensão, não tiveram nenhum entendimento de que o Criador age em tudo, que o Criador é poderoso, que gera temor às pessoas. Então tem pessoas que não têm temor do Criador. Às vezes precisa ver como Tomé para crer, né? Que foi o caso desse rei aqui, Nabucodonosor, né? Agora eu quero voltar lá para Gênesis, falar um pouquinho aqui do pai na fé e Abraão. Aqui no verso 10, eu não vou ler tudo, tá? Mas aconselho que vocês leiam. Aqui no capítulo 18, vai falar que o Senhor promete um filho a Abraão. E o que acontece aqui? Deixa eu aqui procurar o verso. Verso 5, vai dizer: vou trazer-lhes também... Não vou ler um pouquinho antes, espera aí. No verso 2, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. E a pouca distância, quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele, abre aspas, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossiga pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Se você continuar lendo, você vai ver que Abraão vai lá, fala para Sara para providenciar a melhor farinha para fazer o pão para o seu servo, que vai, seleciona o melhor cabrito e apressadamente para prepará-los. Então os anjos depois vai falar a Abraão que deixa eu ver aqui, eles perguntam a respeito de Sara, ele fala que Sara está do lado na tenda, né? Aqui no versos 10 diz, então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Veja que esses 3 homens estão sobre a ordem do Senhor, por isso que fala que o Senhor apareceu a Abraão. É
autoridade que o Senhor está enviando sobre a autoridade dele, né? Por isso que o texto fala assim. E então Sara ouve, Sara ri, e aí eles, né, a repreende por causa disso. E deixa bem claro que que na primavera voltará a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu. Vamos aqui tentar analisar a situação. O pai na fé e Abraão, ele, quando ouve o chamado do Senhor para ir para uma terra que ele mostraria, o Senhor tem um propósito na vida dele. Então ele sai, ele deixa a sua família, deixa as suas terras, leva apenas aquilo que ele poderia levar, crendo na providência do Senhor. Então, a partir dali, ele passa a viver o sobrenatural de Deus. Porque a pessoa que sai, se desprende de tudo, ele está confiando que o Senhor vai prover, que o Senhor vai suprir. Então, quando ele tem encontro com esses 3 homens, ele já está instalado, ele já está ali ainda mais confiante, porque o Senhor tem sido na vida dele, garantindo todos os dias. Porque certamente não foi fácil para ele, né? Então o Senhor proveu. O sobrenatural do Senhor foi sobre a vida de Abraão. Tem vários relatos, né? O Senhor, ele se manifesta quando ele age, negando ali que Sara era sua esposa, e Sara vai ao palácio do rei, mas o Senhor vai ao sonho do rei, e o rei, temorosos, claro que não se contaminaria ali com a mulher casada, comprometida, que era Sara. Então o Senhor proveu, o Senhor agiu o tempo todo. E aqui, esse momento do contato com esses embaixadores aí, né, esses anjos, é algo sobrenatural. É só você parar e refletir. São 3 céus que a Bíblia relata. 3 céus. Lá em Gênesis, no início, vai falar que o Senhor criou o firmamento para separar águas de cima com as águas de baixo. Existe um firmamento protegendo a atmosfera nossa aqui, né? Esse espaço aí entre o firmamento e a terra. Então eles saíram do seu ambiente, que é os céus, ultrapassaram aí os céus e veio à terra para ter encontro ao Pai na fé, lançando ali sobre ele uma promessa garantida que aconteceria lá na frente. Então isso é um grande sobrenatural. Isso é extraordinário, gente. E a gente precisa enxergar o agir do Senhor, o sobrenatural do Senhor que é relatado aqui na palavra dele, para que possamos ser avivados. Precisamos ter a confiança que o Criador é o Criador do sobrenatural. Mas o Senhor não age na vida de pessoas que não creem, né? Que não confiam no que diz a palavra dele. Agora vamos aqui para Juízes. Eu não posso falar todo o contexto, vocês me perdoem, o tempo é curto. Mas aqui, ó, deixa eu procurar aqui, peraí. Onde que os anjos aparecem ao pai de Sansão. Aqui no capítulo 13, vai falar a respeito do nascimento de Sansão. E aí, esses pais tinham que ter uma consciência para que eles teriam esse filho. Qual é o propósito do Senhor? Se você ler todo o capítulo, você vai ver aqui, ó. No versos 2, certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéril
não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Aqui é uma outra providência do Todo-Poderoso, o sobrenatural. Se você ler Juízes e toda a história aqui de como que estava a situação do povo, perseguição dos filisteus, que destruía as plantações do povo. Então era algo terrível, uma força terrível que estava crescente. Então o único meio de se libertar dessas afrontas, desse mal, era pelo agir do Todo-Poderoso. E o Criador age aqui de modo sobrenatural. Sansão é um sobrenatural do Senhor. Se você ler todo, é extraordinário, gente, como que dá para entender muita coisa de modo espiritual. Qualquer hora eu falo mais a respeito disso. Sansão, então, tinha que ser resguardado. O menino não podia ser criado de qualquer jeito, porque ele foi consagrado ao Senhor. Louvado seja o Criador pela providência nesse tempo ao povo dele. Então, surge aqui os anjos, e aí, se você continuar lendo, eles vão querer matar ali um cordeiro, vai querer fazer o mesmo que Abraão fez, mas o anjo não aceita o alimento. O anjo foi ali para levar uma mensagem do Todo-Poderoso. Mas eles fazem o sacrifício, o anjo sobe nessa fumaça do sacrifício, porque foi aceita, recebida pelo Senhor. O que isso quer dizer? Porque é interessante, desde o início de Caim e Abel, já aceitou a oferta de Abel, né? Mas não aceitou a de Caim, porque a de Caim estava pesada em autojustificação. A de Abel tinha toda uma representação de que ele não podia se autojustificar, que o Senhor só aceita sacrifício puro, cordeiro sem mancha, sem defeito, seria um sacrifício puro. Aqui, se você continuar lendo Juízes 13, você vai ver que o anjo sobe e aí eles temem. Agora vamos morrer porque vimos o Senhor. Mas não, né? Ali são acalmados pelo entendimento, porque o Espírito está agindo na vida deles. Eles compreendem que o anjo subiu e ele não retornou, então eles não seriam mortos. Por quê? Porque eles entenderam todo o conselho do Senhor. E o Senhor que vê lá na frente, se você continuar lendo Juízes, você vai ver que eles, como pais, até o casamento de Sansão, eles queriam que fosse do modo como o Senhor. Sansão é que deu as deslizadas dele. Sansão é que cometeu falhas. Tem toda aí, né, uma questão. Se você continuar lendo, por isso que ele se contamina. Agora eu não me lembro exatamente, Dalila, né? Acredito que é Dalila, se contamina com a Dalila. E aí ele fica cego, ele perde, aí cortam a trança dele, ele perde suas forças. Mas aí em último momento, quando ele está ali dentro de um ambiente popularizado com muitos ministros, né? Muitos líderes, muitos mestres, ele clama ao Senhor para que no último momento o Senhor fosse com ele. Então ele, amarrado às colunas do templo, com a força que o Senhor permite ter, morre ele, morre todos. Mas ali, no último momento, ele se arrepende de todo o que ele fez e entendeu que ele era consagrado ao Criador. Então o que deveria prevalecer na vida de Sansão era a obediência. Acontece muito na vida de muitos cristãos que se convertem. Muitas das vezes são iniciados num fervor, num grande, como é que eu posso colocar aqui? Num grande sentimento de adoração e reverência ao Criador. Aí vai passando os tempos, vai se contaminando, vai enfraquecendo, vai tomando seus próprios rumos, suas próprias ideias, vai sendo levado por ventos de doutrina e aí por diante. Mas no despertar, que é esse avivamento que eu coloquei lá desde o início, muitos se despertam, muitos entendem que
o primeiro amor é o que realmente faz sentido na vida cristã. Perseverar no entendimento bíblico, perseverar na adoração ao Todo-Poderoso. Então essas pessoas, como um despertar aí, elas são renovadas, elas são novamente orientadas. Louvado seja o Criador. Então Sansão nos traz isso, nos traz a consciência do qual é importante, da importância a ser consagrado ao Senhor. Lá em Romanos 12, o apóstolo vai colocar: irmãos, rogo-lhes que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então nós cristãos somos consagrados assim, com uma consciência de que devemos ter a consciência de sermos sacrifício vivo e santo agradável ao Senhor todos os dias. Aqueles que perseverarem serão salvos. Então, o sentido da vida cristã é a perseverança. O cristão, quando ele morre, como diz lá em Romanos 6, na semelhança da morte de Yeshua, e ressuscita também na semelhança da ressurreição dele, não pode ter prazer ao pecado. Não pode se alinhar. Não pode querer os manjares, entende? Estou lendo desde Daniel. Tem que ter uma consciência de nova vida. Novo segmento diário. Como que estamos no aguardo do Salvador? As pessoas temem o retorno de Cristo? Se temem é porque não estão com Ele. Porque devemos ter essa consciência. O estar em Cristo, a questão de ser cristão, crer e estar, é uma vida contínua sobre a orientação do Espírito. Por isso, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, diz: não apague o Espírito. Apagar o Espírito é não querer continuar andando na luz. Isso é grave. Agora eu vou ler aqui Lucas, espero que dê tempo. Lucas 23. Deixa eu ver aqui. Aqui no capítulo 23 de Lucas, a partir do 44, do verso 44 diz: já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixou de brilhar e o véu do santuário rasgou-se a meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Expirou, isso. O centurião, vendo o que havia acontecido... Peraí, gente, aqui vai mudar. A Bíblia está um pouquinho dobrada aqui, peraí. Pronto. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde da Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Peraí, deixa eu ver aqui. Interessante que vocês se atentem ao verso 44. Já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra. Deixa eu ir aqui. Em Mateus, já fala a respeito disso, tá? Mateus 27. (45). Aqui, também vai confirmar, porque os 3 evangelhos, os 4, na verdade, eles se concordam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde.
Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está clamando por Elias? Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Então, por que eu li aqui? Porque não é contradição, é o ponto de vista. O ponto de vista aqui de Mateus é este, é o que ele está vendo. Um dos acontecimentos, são vários acontecimentos ao mesmo tempo. Mas Lucas, como eu falo sempre que ele é detalhista, Lucas ele vem e fala, né, já até desse centurião que se arrepende, das pessoas que batem no peito, né? Ele está olhando em outro ângulo, são vários ângulos. Mateus está para um ângulo, tendo essa visão da maldade dos centuriões, né? E Lucas está observando situações, né, maravilhosas. Pessoas que ficaram chocadas. Aqui está relatando que por 3 horas, do meio-dia às 3, em Mateus, também Lucas, que a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra. Aqui é o outro sobrenatural do Senhor. Veio as trevas sobre a terra. Por quê? Porque o Filho expirou o Espírito ali, ele estava desligando da matéria, do corpo. A luz está sendo retirada da terra. Então, o que resta? Escuridão. Um sobrenatural do Senhor que também nos ensina bastante, né? E aí vai ter palavra também que vai falar que mortos ressuscitaram. Eu não quero entrar nesse assunto, mas percebam o agir novamente do Todo-Poderoso. Porque ali se conclui o propósito do sacrifício, da morte, do derramamento do sangue de um justo, do santo, do Filho do Todo-Poderoso, que é para santificar, é para salvar, regenerar todos aqueles que nele confiam na palavra, confiam no que foi feito. E esses 3 dias que ele se ausenta fisicamente ali, vem a expectativa da ressurreição, aqueles que nele criam. E muitos passaram a crer, como relata aqui em Lucas, através da morte dele, presenciando. E essas pessoas testemunharam. Essas pessoas viram as trevas vindo sobre a terra, temeram. Então, gente, são vários graus, né?